Você já sentiu que está orando por uma bênção específica, talvez por meses ou até anos, mas parece que há uma parede invisível entre você e Deus? Você clama por um avanço, por uma porta aberta, por uma cura, mas o silêncio é a única resposta que você recebe? Essa frustração espiritual é real e dolorosa, e talvez você tenha se perguntado: Senhor, o que está errado? Você pede a Deus para derramar algo novo e poderoso em sua vida, mas talvez a verdadeira pergunta seja: as suas mãos estão realmente vazias para receber? Ou elas já estão cheias de coisas velhas que você se recusa a soltar? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas a resposta para ela pode ser a chave que destrava tudo em sua vida. O erro mais comum que cometemos em nossa caminhada de fé é pensar que as bênçãos de Deus são apenas sobre receber mais. Acreditamos que o avanço espiritual é uma questão de adição, de acumular mais oração, mais conhecimento, mais experiências. Mas e se eu te disser que muitas vezes o maior milagre que Deus quer operar em você não começa com o recebimento, mas com uma perda? E se a chave para a porta que você tanto quer abrir for, na verdade, um ato de soltar algo que você está segurando com toda a sua força? A verdade bíblica que vamos desvendar hoje é poderosa e pode mudar sua perspectiva para sempre. A maior bênção de Deus, muitas vezes, está do outro lado da sua maior rendição. Neste vídeo, vamos revelar as 5 coisas específicas que Deus está te pedindo para deixar ir hoje, para que Ele possa, finalmente, liberar o avanço que você tanto espera e merece. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um princípio espiritual profundo que pode realinhar completamente o seu destino. Por isso, peço que você fique comigo até o final, porque a 5ª coisa que vamos abordar é sem dúvida a mais difícil de soltar para a maioria das pessoas, mas é exatamente aquela que libera a maior e mais transformadora bênção de Deus em sua vida. O que você vai descobrir pode ser a resposta que você vem buscando por tanto tempo em suas orações. Para entendermos esse princípio divino de soltar para receber, a palavra de Deus nos dá um fundamento claro e poderoso. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, nos dá uma instrução que é a base de toda a vida cristã vitoriosa. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Repare na ordem. Primeiro, nós precisamos deixar, soltar, nos livrar de todo o peso e de todo o pecado que nos prende. Só então poderemos correr a corrida com perseverança. A bênção da vitória na corrida está condicionada ao ato de deixar para trás o que nos atrasa. Essa ideia é reforçada por uma das promessas mais lindas de toda a Escritura, encontrada no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Ouça a voz de Deus falando diretamente ao seu coração hoje. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que agora sai à luz. Porventura não a percebeis? Perceba a condição implícita aqui. Para que possamos perceber e receber a coisa nova que Deus quer fazer, Ele nos ordena a parar de lembrar e de considerar as coisas passadas. Ele está nos dizendo: eu tenho um futuro glorioso para você, uma bênção que sua mente nem pode imaginar. Mas ela não caberá no mesmo espaço que suas mágoas, seus fracassos e suas velhas bagagens. Esvazie suas mãos do passado para que eu possa enchê-las com o novo. Com base nisso, vamos fazer um diagnóstico honesto da sua vida espiritual agora. Você se identifica com essa sensação de estar preso, estagnado, como se estivesse correndo em uma esteira, se esforçando muito, mas sem nunca sair do lugar? Você ora, você jejua, você vai à igreja, mas a paz, a alegria e o avanço parecem sempre estar fora de alcance, como uma miragem no deserto. Essa frustração é um sintoma claro de que algo está errado. É o sinal de alerta do seu espírito de que, embora você esteja pedindo a Deus por portas abertas, talvez você mesmo esteja bloqueando a passagem com uma bagagem que se recusa a soltar. A parede invisível que você sente não foi colocada por Deus para te barrar. Muitas vezes, ela é construída por nós mesmos, tijolo por tijolo. Os sintomas desse bloqueio espiritual são claros.
Pedimos a Deus por um relacionamento novo e saudável, mas nos recusamos a perdoar e a cortar os laços com os relacionamentos tóxicos do passado. Pedimos por prosperidade financeira, mas continuamos presos a um pecado de estimação que nos rouba a paz e a integridade. Pedimos a Deus por um novo propósito, mas mantemos uma mentalidade de vítima, reclamando constantemente das circunstâncias e culpando os outros por nossa infelicidade. Clamamos por direção, mas nos recusamos a soltar o volante, insistindo em nosso próprio orgulho e em nosso controle. Queremos a provisão de Deus, mas mantemos nossos planos B como uma rede de segurança, um ídolo que prova que, no fundo, não confiamos totalmente nele para nos segurar. O que está em jogo aqui é muito mais do que uma bênção material ou uma resposta de oração. O que está em jogo é a plenitude do propósito para o qual você foi criado. O risco é viver uma vida cristã superficial, morna e inutífera, nunca experimentando o mais que Jesus prometeu quando disse que veio para nos dar vida em abundância. O risco é chegar ao final da sua jornada e perceber que viveu muito abaixo do potencial que Deus depositou em você. Tudo porque esteve segurando com força as coisas que Ele, em amor, estava pedindo para você soltar. A sua alegria, a sua paz e o seu impacto eterno estão diretamente ligados à sua capacidade de abrir as mãos e confiar no plano de Deus. E isso nos leva à grande revelação, a chave espiritual que pode mudar tudo para você a partir de hoje. Aqui está a verdade. A mão de Deus não pode encher mãos que já estão fechadas. Imagine que você está com as mãos cheias de pedras sujas e pesadas. Então o rei se aproxima e te oferece um diamante de valor incalculável. Você estende suas mãos para recebê-lo? Não, você não pode. Suas mãos estão ocupadas. O rei não vai tentar colocar o diamante em cima das pedras. Ele espera, paciente e em amor, que você tome a decisão de soltar as pedras para que suas mãos fiquem livres para receber o tesouro. As bênçãos de Deus operam nesse princípio de vácuo. Ele anseia por derramar sobre você cura, propósito e paz, mas ele espera que você primeiro solte a mágoa, o pecado e o orgulho que ocupam esse espaço. A verdadeira chave para o avanço espiritual, portanto, não é primeiramente pedir mais, mas render mais. O ato de deixar ir é a mais pura e poderosa demonstração de fé. É dizer a Deus: Pai, eu confio tanto em Ti que estou disposto a soltar isso que estou segurando, mesmo que seja familiar e seguro, porque eu creio que o que Tu tens para me dar em troca é infinitamente melhor. Esse ato de rendição ativa a mão de Deus de uma forma que 1000 petições vazias não conseguem fazer. Quando você libera o perdão, você abre espaço para a cura de Deus entrar. Quando você abandona o pecado, você abre espaço para a santidade de Deus te preencher. Quando você solta o controle, você abre espaço para a direção perfeita de Deus te guiar. A primeira e talvez mais pesada bagagem que Deus quer que você deixe ir hoje é o seu passado. A prisão da falta de perdão. Você não pode, de maneira alguma, avançar para o futuro glorioso que Deus planejou para você se continuar dirigindo sua vida olhando pelo espelho retrovisor. A falta de perdão, meu amigo, é uma corrente invisível, mas incrivelmente pesada que te mantém acorrentado a uma dor que já deveria ter cicatrizado. Ela te transforma em um prisioneiro do seu próprio passado, forçando você a reviver a ofensa repetidamente, enquanto a pessoa que te feriu talvez siga a vida livremente. Pior do que isso, a Bíblia nos ensina que a falta de perdão bloqueia diretamente o nosso próprio acesso ao perdão e à graça de Deus, criando uma barreira em nosso relacionamento com Ele. O maior exemplo de libertação através do perdão é, sem dúvida, a história de José, no Egito. Pense na profundidade da traição que ele sofreu. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado, jogado em uma prisão por anos. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para se tornar um homem amargo, consumido pelo ódio e pelo desejo de vingança. Mas José entendeu um princípio espiritual poderoso. Ele escolheu ver a mão soberana de Deus, mesmo em meio à maldade dos homens. Anos depois, ao se revelar aos seus irmãos aterrorizados, ele declara uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia, em Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José precisou liberar o perdão para se tornar o governador que salvaria sua família.
A recusa em perdoar não é apenas um problema emocional, é uma questão espiritual grave. Quando você escolhe não perdoar, você está, na prática, se colocando na cadeira de juiz, um lugar que pertence somente a Deus. Essa atitude de amargura entristece o Espírito Santo e, pior ainda, dá uma legalidade, uma brecha, para o inimigo atuar em sua vida trazendo tormento e acusação. Jesus foi radical sobre isso na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 14 e 15. Aplicação prática. Pegue um papel agora. Faça uma lista das pessoas que te feriram. Ao lado de cada nome, escreva: eu decido te perdoar, não porque você merece, mas porque eu escolho obedecer a Deus e ser livre. Faça disso uma oração, liberando cada pessoa e entregando a justiça nas mãos de Deus. Este é o primeiro passo para esvaziar suas mãos. A segunda coisa que Deus te chama para soltar, e esta exige uma coragem e honestidade brutais, é o seu pecado de estimação. Não estamos falando de erros ou quedas acidentais. Estamos falando daquele pecado que você secretamente tolera, justifica e protege. É o seu calcanhar de Aquiles espiritual. Aquela área de compromisso que você guarda em um canto escuro do coração, pensando que não afeta o resto da sua vida. Pode ser um vício oculto, um hábito de fofoca, o prazer da pornografia, a amargura que você se recusa a largar, ou um relacionamento que você sabe que desonra Deus. Ele funciona como um pequeno vazamento no casco de um grande navio. Parece insignificante no início, mas com o tempo, a água que entra silenciosamente tem o poder de afundar toda a embarcação, comprometendo sua jornada e seu destino. Esse pecado é a maior contradição do nosso testemunho cristão, pois enquanto pedimos as bênçãos de Deus em voz alta, sussurramos nosso amor por algo que o ofende. A história de Sansão, registrada no livro de Juízes, é o retrato mais trágico e vívido de um homem com um chamado extraordinário que foi completamente destruído por seu pecado de estimação. Sansão tinha uma força sobrenatural, um dom direto de Deus para a libertação de Israel. No entanto, ele tinha uma fraqueza que se recusava a render: sua atração por mulheres estrangeiras. Um ato de desobediência direta à lei de Deus. Seu relacionamento com Dalila não foi um simples deslize. Foi o clímax de um padrão de compromisso que ele alimentou por anos. Ele brincou com o pecado, flertou com a tentação, revelou o segredo de sua força, tudo para satisfazer um desejo que ele se recusava a entregar a Deus. O resultado foi catastrófico. Ele perdeu sua força, a unção, sua visão, seu discernimento espiritual e, por fim, seu propósito de vida e sua própria liberdade. A história dele é um alerta poderoso de que nenhum chamado ou dom está seguro enquanto abrigamos um pecado de estimação. A superação de vícios e do pecado de estimação começa com o fim da negociação e das desculpas. É preciso parar de dizer: eu consigo controlar, ou não está prejudicando ninguém. O pecado que você tolera é um ato de traição contra Jesus Cristo, que morreu para te libertar dele, e um obstáculo direto em seu relacionamento com Deus. Ele entristece o Espírito Santo e, pior ainda, dá uma legalidade, uma brecha, para o inimigo atuar em sua vida, trazendo tormento e acusação. Jesus foi radical sobre isso na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 14 e 15. Aplicação prática. Haja hoje. Primeiro, em uma oração poderosa, confesse esse pecado especificamente pelo nome, sem desculpas. Peça a Deus não apenas perdão, mas que Ele te dê um nojo santo por esse erro. Segundo, traga-o para a luz. Confesse a um irmão ou irmã madura na fé, em quem você confia. Tiago 5,16. O pecado secreto perde seu poder quando exposto. Terceiro, crie um plano de guerra. Identifique os gatilhos e elimine-os da sua vida. A verdadeira transformação de vida exige atitudes radicais. A terceira bagagem que Deus te implora para soltar é uma das mais pesadas e, ao mesmo tempo, uma das mais confortáveis de carregar: a sua mentalidade de vítima. Deus não pode te levar para a terra prometida, a vida de abundância e propósito, enquanto você insistir em manter uma mentalidade de deserto. O que é uma mentalidade de deserto?
É a voz interna que está sempre reclamando, sempre focada no que falta, sempre culpando as circunstâncias, o passado ou outras pessoas pela sua infelicidade atual. É uma prisão autoimposta que te cega para a bondade e o poder de Deus que estão ao seu redor. A mentalidade de vítima é um insulto à soberania de Deus, pois ela essencialmente diz: Deus, o Senhor não está no controle, ou se está, não é bom o suficiente para cuidar de mim. Essa atitude de amargura entristece o Espírito Santo e, pior ainda, dá uma legalidade, uma brecha, para o inimigo atuar em sua vida, trazendo tormento e acusação. Ela te transforma em um prisioneiro do seu próprio passado, forçando você a reviver a ofensa repetidamente, enquanto a pessoa que te feriu talvez siga a vida livremente. O exemplo mais claro e trágico disso em toda a Bíblia é a geração de israelitas que Deus libertou da escravidão no Egito. Eles testemunharam os milagres reais mais espetaculares da história. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo à noite, o maná que caía do céu. Deus provou sua fidelidade e seu poder de todas as maneiras possíveis. No entanto, em Números capítulo 14, quando os espias voltaram da Terra Prometida com um relatório sobre os gigantes, a mentalidade de vítima deles explodiu. Em vez de focarem na promessa de Deus, eles focaram no tamanho dos obstáculos. Eles disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa autopercepção de derrota os levou a reclamar, a chorar e a desejar voltar para a escravidão. A consequência foi devastadora. Aquela geração inteira, por causa da sua incredulidade e mentalidade de vítima, foi condenada a vagar pelo deserto até morrer, nunca entrando na bênção que estava bem à sua frente. A cura divina para a mentalidade de vítima exige uma atitude radical e intencional, a prática da gratidão e da declaração de fé. Você precisa entrar em uma batalha espiritual contra seus próprios pensamentos. Aplicação prática. Comece hoje um diário da gratidão. Todas as noites, antes de dormir, escreva 5 coisas específicas pelas quais você é grato naquele dia. Isso treinará seu brain a procurar pela mão de Deus, em vez de procurar por problemas. Segundo, declare a palavra de Deus em voz alta sobre a sua situação. Quando o pensamento de "eu não consigo" vier, contra-ataque com "eu posso todas as coisas naquele que me fortalece". Quando a ansiedade sobre o futuro bater, declare: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". Essa prática de renovar a mente é o que possibilita a transformação de vida. É um dos mais claros sinais de um verdadeiro cristão que está amadurecendo e aprendendo a viver pela fé e não pelas circunstâncias. Agora, vamos tocar em uma das áreas mais entrinchadas do coração humano, uma fortaleza que muitas vezes se disfarça de responsabilidade e prudência: a necessidade de controle, que nada mais é do que um fruto do orgulho. Você não pode, de forma alguma, receber a direção sobrenatural de Deus enquanto estiver segurando o volante da sua vida com as juntas dos dedos brancas de tensão. A essência da fé é confiar em um Deus soberano, cujos pensamentos e caminhos são mais altos que os nossos. A necessidade de controle, por outro lado, é a nossa tentativa de sermos o nosso próprio Deus, de garantirmos nossos próprios resultados, de sermos o mestre do nosso próprio destino. Esta é a mais sutil e talvez a mais intensa batalha espiritual que travamos. Entregar o controle a Jesus Cristo é o ato central da salvação, não apenas no início da caminhada, mas em cada decisão, todos os dias. Enquanto você insistir em seus próprios planos e em sua própria força, você estará limitando o poder de Deus para operar milagres em sua vida. A história do comandante sírio Naamã, registrada em 2 Reis capítulo 5, é uma ilustração perfeita de como o orgulho e a necessidade de controle quase impediram uma bênção extraordinária. Naamã era um homem poderoso, acostumado a dar ordens e a ser obedecido, mas sofria de lepra. Desesperado por uma cura divina, ele viaja para Israel com uma grande comitiva e presentes caros. Ele tinha um roteiro em sua mente de como o milagre deveria acontecer. Ele esperava que o profeta Eliseu saísse, fizesse um grande ritual, invocasse a Deus de forma espetacular. Mas o plano de Deus era radicalmente diferente e humilhante. Eliseu nem sequer saiu para recebê-lo, apenas mandou um mensageiro com uma instrução simples: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou furioso. O orgulho dele foi ferido.
O Jordão era um rio sujo e a instrução parecia ridícula. Ele quase voltou para casa, mas foi a humildade de seus servos que o convenceu a obedecer. Somente quando ele deixou ir seu orgulho e seu roteiro e se submeteu ao simples plano de Deus, sua pele foi restaurada. A rendição do controle é o caminho para a liberdade e para o poder de Deus em nossa vida, e é um dos mais claros sinais de um verdadeiro cristão. O orgulho nos mantém presos à nossa própria força limitada, enquanto a humildade destrava os recursos ilimitados do céu. Aplicação prática. Identifique hoje a área da sua vida que você mais tenta controlar. Pode ser suas finanças, seus filhos, sua carreira, seu futuro. Vá para o seu lugar secreto de oração e faça uma oração poderosa e específica de entrega. Diga em voz alta: Pai, eu confesso que tenho tentado controlar. Diga a área. Reconheço que isso é orgulho e falta de fé. Hoje eu solto o volante e o entrego em tuas mãos. Eu confio no teu caminho, mesmo que eu não o entenda. Praticar essa entrega diariamente é a chave para como vencer a ansiedade e para começar a ver uma verdadeira transformação de vida, aprofundando o seu relacionamento com Deus de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Finalmente, chegamos à rendição mais profunda e muitas vezes a mais assustadora de todas: a decisão de deixar ir o seu plano B. O que é o seu plano B? É a sua rede de segurança, aquilo em que você secretamente confia caso Deus não cumpra o que prometeu no seu tempo ou da sua maneira. Para alguns, o plano B é a conta bancária, para outros é a carreira ou a própria inteligência. Pode ser um relacionamento ou uma rede de contatos influentes. Ter essas coisas não é pecado, mas elas se tornam ídolos perigosos quando a nossa confiança final repousa nelas e não em Deus. Enquanto tivermos um plano B sólido para nos amparar, nossa fé nunca será totalmente exercitada. Nós nunca descobriremos a profundidade da fidelidade de Deus enquanto estivermos nos agarrando às nossas próprias cordas de segurança. É por isso que muitas vezes, em seu amor ciumento, Deus permite que nossos planos B falhem espetacularmente para que possamos descobrir de uma vez por todas que Ele é o nosso único e suficiente plano A. O teste de fé mais extremo de toda a Bíblia foi exatamente sobre isso. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. Isaque não era apenas seu filho amado, ele era a personificação da promessa de Deus. E em Gênesis 22, Deus pede a Abraão o impensável: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e ofereça-o em holocausto. Este era um teste para revelar onde estava a confiança de Abraão, no dom, Isaque, ou no doador, Deus. O ato de Abraão de subir aquela montanha, disposto a entregar seu bem mais precioso, foi o ato supremo de deixar ir o seu plano B. Ele demonstrou que sua confiança não estava na promessa, mas no Deus que promete, crendo que ele era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos, como nos diz Hebreus 11:19. Foi somente após essa rendição total que Deus proveu o cordeiro e se revelou como Jeová Jiré, o Senhor que provê. A provisão e o milagre de Deus muitas vezes se encontram do outro lado da nossa rendição total. Ele espera que soltemos o que temos em mãos para nos mostrar o que Ele tem guardado para nós. Aplicação prática. Faça um exame de consciência honesto agora mesmo. Qual é a sua rede de segurança? O que te dá uma falsa sensação de autossuficiência? Se você perdesse isso hoje, sua fé desmoronaria? Identifique o seu plano B. Em seguida, em uma oração poderosa, entregue-o a Deus. Diga: Senhor, eu reconheço que tenho tentado controlar. Diga o que é. Hoje eu escolho tirar minha confiança disso e colocá-la 100% em Ti. Tu és a minha fonte, meu provedor e o meu único plano A. Essa oração de entrega é o começo de uma verdadeira transformação de vida, aprofundando o seu relacionamento com Deus de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Agora que expomos essas 5 áreas, a palavra de Deus te coloca em uma encruzilhada, um momento de decisão que não pode ser adiado. Você pode ouvir tudo isso, concordar com a cabeça, achar interessante e em seguida fechar este vídeo e continuar sua vida como sempre, segurando firmemente as pedras nas suas mãos. Ou você pode, aqui e agora, tomar a decisão mais importante da sua semana, do seu mês, talvez da sua vida, a decisão de fazer um inventário espiritual honesto e corajoso. A bênção pela qual você tanto tem orado, o avanço que você busca,
a cura divina pela qual sua alma anseia, tudo isso pode estar do outro lado da sua disposição de soltar algo que está ocupando o lugar da bênção. A pergunta que o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração neste momento é: o que você está disposto a soltar? É crucial que você entenda a urgência deste momento. Na batalha espiritual, a procrastinação é uma das armas mais eficazes do inimigo. Não decidir já é uma decisão. É a decisão de permanecer estagnado, de permitir que as correntes do passado, do pecado e do orgulho continuem te prendendo. O custo da inação é imenso. Significa continuar em um ciclo de orações que parecem não passar do teto, manter um relacionamento com Deus superficial e distante, e nunca descobrir a plenitude do seu propósito de vida. O avanço que a graça divina tem para você exige uma participação ativa da sua fé. Deus não vai arrombar a porta do seu coração, nem arrancar à força as coisas que você se recusa a soltar. Ele te honra com um livre-arbítrio e espera pacientemente por sua rendição voluntária. Não adie mais a liberdade e a transformação de vida que Ele pagou um preço tão alto para te dar. O primeiro passo para essa liberdade é um ato simples, mas profundo: o ato de abrir as mãos. Quero que você visualize isso agora. Imagine-se de pé diante de Jesus Cristo, com suas mãos fechadas, segurando com toda a força sua mágoa, seu pecado, seu controle. Agora, em um ato de vontade e rendição, abra lentamente as suas mãos. Sinta o alívio de soltar esse peso. Este gesto físico reflete uma realidade espiritual poderosa. É a sua declaração de dependência, o seu ato de fé que diz: Senhor, eu confio em Ti mais do que confio na minha dor, no meu pecado ou no meu próprio plano. É nesse momento de vulnerabilidade que a salvação se torna real e palpável. É o ponto de partida para todos os milagres reais. Você está pronto para abrir as mãos hoje e confiar naquele que é fiel para te segurar e te encher com algo infinitamente melhor? Se você tomou a decisão de se render e confiar, quero que você cele esse compromisso agora mesmo. Escreva com ousadia aqui nos comentários a frase: Eu escolho abrir as mãos e confiar em Deus. Essa declaração não é apenas para nós vermos, mas para que seu próprio coração ouça a sua decisão. E se esta mensagem falou profundamente com você, não guarde isso para si. Curta este vídeo para que mais pessoas possam vê-lo e, o mais importante, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para que você não perca mais nenhum conteúdo que possa fortalecer a sua caminhada. Sua jornada não termina aqui. Este é apenas o começo. Se você está pronto para dar o próximo passo e aprender não apenas a se esvaziar, mas também a se encher da maneira certa, assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela sobre como orar e receber respostas de Deus. É o complemento perfeito para a decisão que você tomou hoje. Lembre-se, a vida abundante que Deus tem para você é real e ela começa com um par de mãos abertas. Que a paz e a coragem de Deus inundem o seu coração. Nós somos o canal da esperança. Até a próxima!